Olá, pessoal. Eu sou a professora Ariana e eu vou falar um pouco sobre políticas em saúde do trabalhador. Essa minha fala está pautada em um referencial teórico que eu já deixei na descrição do link para vocês. Bom, vamos lá? Bom, as políticas de saúde do trabalhador, elas acompanham o processo histórico da evolução do homem e sua relação com o trabalho. Dessa forma, então, para iniciar, nós elegemos o final do século XVIII, mais precisamente o período que nós chamamos de Revolução Industrial, como marco inicial desse nosso debate. A Revolução Industrial, ela alterou profundamente a relação do homem com o trabalho, né? Uma vez que partimos do pressuposto que o trabalho é a categoria fundante nas relações sociais. Ou seja, o trabalho é a principal forma como o homem se relaciona com a natureza e também como os homens se relacionam entre si. Pensando nessa perspectiva, o homem, quando exerce o seu trabalho, ele não modifica apenas a natureza ou o seu meio pelo trabalho, ele também é modificado nessa ação. Na Revolução Industrial, essa relação do homem com o trabalho ficou muito evidente, porque ele sai de uma produção manual para ir para uma produção industrial, que passou a ser muito penosa, tá, gente? As condições de vida dos trabalhadores, que já não eram boas, somava-se a esse contexto de ainda mais precariedade no trabalho. Então, as pessoas chegavam a trabalhar de 14 a 18 horas por dia, por vezes não tinham intervalo, ou o intervalo era curto, nem mulheres, nem crianças eram poupadas. E se você quiser saber um pouco mais sobre essas condições, eu indico um livro que é um clássico, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que foi escrito pelo Engels e foi publicado em 1845, né? O livro relata essas péssimas condições de trabalho na época. Então, diante de um ambiente de trabalho tão ruim, era de se esperar que ocorressem diversos acidentes, inclusive acidentes fatais. Muitos trabalhadores morreram no e pelo trabalho, e isso, dentre outras questões, deteriorava cada vez mais, ou seja, piorava a relação entre os trabalhadores e os seus empregadores, que seriam o dono das fábricas. Os trabalhadores, eles passaram a reivindicar melhores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, os empregadores também perceberam os prejuízos econômicos decorrentes desses altos índices de acidentes. Com isso, eles passaram a contratar médicos, tá? Então, surgiu a ideia de contratar um médico que tinha como responsabilidade acompanhar a saúde dos trabalhadores daquela fábrica. Então, surge aí a medicina do trabalho. O foco principal da medicina do trabalho era assegurar as condições dos trabalhadores contra os riscos que prejudicassem a sua saúde, tá? E o médico do trabalho, ele precisava adaptar tanto a parte física como mental do trabalhador ao trabalho, tá? E esse modelo se proliferou tanto em diversos países que chegou a ser uma recomendação da OIT, que as empresas tivessem em suas fábricas a medicina do trabalho, tá? O Bom, e o termo medicina do trabalho, ele por vezes acaba sendo associado ou igualado com saúde ocupacional ou com saúde do trabalhador. Isso é errado porque são conceitos diferentes, tá? A medicina do trabalho, ela seguia, em algumas situações ainda segue, ainda hoje, uma perspectiva de análise do ato inseguro, que seria mais uma culpa do trabalhador, do comportamento do trabalhador. Há uma ênfase muito grande para o saber do médico, tá? Que desconsidera o conhecimento dos trabalhadores. E essa relação acaba ficando muito verticalizada. É o trabalhador que deve se ajustar ao trabalho, não ao contrário. E isso evidencia ainda mais o olhar mecanicista da medicina do trabalho. Já a saúde ocupacional, como era de se esperar, né, voltando, esse modelo da medicina do trabalho não conseguiu acompanhar os avanços do período da industrialização e também passou a ser questionado pelos trabalhadores. Então precisava avançar e naquele momento ampliou-se da atuação médica, que ela era direcionada basicamente para o trabalhador, para a intervenção sobre o ambiente. E aí tem-se a utilização de instrumentais de outras disciplinas e contar com outros profissionais. Surge então a saúde ocupacional, pensando mais além do trabalhador em si, os riscos ambientais. Isso foi um avanço? Foi um grande avanço para a época, sair só do trabalho e pensar o ambiente.
Mas a saúde ocupacional também teve suas limitações. Ela não conseguiu avançar tanto na interdisciplinariedade, ela ficou num plano muito multidisciplinar. O que é esse multidisciplinar? Que existem profissionais de diversas áreas, mas que não conversam, que ficam cada um na sua caixinha. E uma das principais críticas a esse modelo é a não participação dos trabalhadores. Os trabalhadores acabam sendo objeto e não protagonista. E ficou, a saúde ocupacional ficou muito restrita ao ambiente do trabalho e não avançou no debate da saúde pública ou da saúde coletiva, tá? Já a saúde do trabalhador, nós sabemos que para ter saúde do trabalhador de fato, nós precisamos conjugar, sair para além do ambiente restrito de uma fábrica, de uma empresa e pensar em aspectos econômicos, culturais, habitacionais, entre outros, e considerar a questão da determinação social, que é aí que entra a saúde do trabalhador. Porque não é possível desvincular a discussão de saúde do trabalhador do nosso modo de produção. E nosso modo de produção atual é capitalista, né? Então, a política de saúde do trabalhador ela é uma política muito contra-hegemônica, porque ela acaba expressando resistência, porque a lógica de produzir no capitalismo diverge do conceito de saúde do trabalhador, que às vezes o modo de produzir capitalismo visa lucro e acima da vida, tá? E então, dando um salto, né, e voando agora para nossa atualidade no Brasil, a saúde do trabalhador, ela é um direito da população e um dever do Estado, tá? Ela foi promulgada pela Constituição Federal, foi consagrada, quero dizer, foi consagrada na Constituição Federal e ela tornou-se competência do SUS no período de redemocratização do país. Mas vocês podem se questionar, ok, o SUS é o responsável pela saúde do trabalhador, mas não tem uma lei, professora, que fala que as empresas são obrigadas a terem a medicina do trabalho? Sim, e nós vamos falar sobre isso, que para algumas linhas teóricas acaba sendo uma contradição, tá? Vamos lá. A CLT, que é a Consolidação de Lei do Trabalho, mais precisamente em seu artigo 162, que eu vou até colocar ele aqui na tela para vocês, ela preconiza que as empresas, dependendo da configuração, são obrigadas a manter os serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, que nós chamamos de SESMIT. O que significa a sigla SESMIT? Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Bom, é preciso lembrar que a nossa CLT ela é de 1943, mas esse artigo somente foi incluído em 1977, olha aqui, 77. Lembrando que na década de 70 o Brasil passava pela ditadura militar e após o período do milagre econômico, a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, mais precisamente no artigo 162, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, ela preconiza que as empresas, dependendo da sua configuração, elas são obrigadas a manterem serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que nós chamamos de SESMIT, tá? O que significa SESMIT, tá? A sigla SESMIT significa Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É preciso lembrar que a nossa CLT ela é de 1943, mas esse artigo somente foi incluído em 77. Lembrando que a década de 70 o Brasil passava pela ditadura militar e após o período do milagre econômico, o impacto do número de acidentes de trabalho e dos custos para a previdência era a preocupação do governo da época. Então, dentre diversas ações que foram tomadas no período militar, a obrigatoriedade do SESMIT foi uma delas. Para vocês terem noção da dimensão dos acidentes de trabalho na época, em 75 nós chegamos a quase 2 milhões de acidentes de trabalho. Observem no gráfico, tá? Em comparação com o nosso último anuário estatístico, no ano de 2019 nós tivemos quase 600 mil acidentes de trabalho. Então, veja, de 75, de quase 600 mil para quase 2 milhões, é um número muito expressivo. Considerando ainda que esses números não são reais, tá, gente? Nossa, professora, como assim? Não foi divulgado? Ele não é real? Não, o que acontece? Nós tínhamos e nós continuamos tendo um problema
da informalidade. Não são todos os trabalhadores que são assegurados pela Previdência. E também temos ainda um outro problema crônico, que é o da subnotificação. Então, ainda mesmo com toda essa subnotificação, o Brasil conseguiu ganhar naquele período um título nada honroso de campeão mundial de acidentes de trabalho. Isso gerou uma repercussão muito negativa em nível nacional como internacional e passou a afetar a entrada de investimentos no país. Vocês observaram que esse comparativo é de 2019, né? E poderia ser o de 2020 se esse governo tivesse disponibilizado os dados, tá, gente? Nós estamos com um problema nesse governo Bolsonaro, dentre tantos outros que temos, né? Nós temos dificuldade de acesso a diversos tipos de dados, tá? O anuário estatístico, ficamos 2019 e 2020 sem informações, eles vinham sendo divulgados de forma regular, mas nesse período ele só divulgou os dados de 2018 e 2019 agora, em abril de 21, e não temos dados ainda de 2020. No caso do anuário estatístico de acidentes de trabalho, ele aponta, além da quantidade, ele indica as causas dos acidentes, se houve óbito, se foi acidente de trajeto, típico. Então, ele é super importante para a vigilância em saúde do trabalhador e também para a construção da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Tá? A lista de doenças relacionadas ao trabalho é uma divulgação do Ministério da Saúde, que ela relaciona algumas doenças com agentes que estão no local de trabalho. Por exemplo, há uma parte da lista que relaciona alto nível de ruído com perda de audição. Ou seja, se você trabalha em um lugar com muito ruído, com barulho e desenvolve uma perda de audição, já tem um estabelecimento de um nexo causal. Por que essa lista é importante? Porque o trabalhador tem dificuldade de conseguir comprovar o nexo entre doença e trabalho. E tem dificuldade de comprovar que a doença que ele desenvolveu foi causada ou potencializada pelo trabalho. E também o estabelecimento de nexo, ele é importante para acesso a benefícios previdenciários e reclamação trabalhista futura. Eu chamo a atenção de vocês que a lista que está vigente é a lista de 2001. Ela está muito desatualizada. O mundo do trabalho muda e ela precisa acompanhar o contexto sociohistórico. Em 2020, houve um movimento, uma nova lista foi publicada e ela incluía a Covid-19 como uma doença do trabalho. Mas, por pressão do setor industrial, ela foi anulada e no dia seguinte da sua publicação. E a Covid, e principalmente porque a Covid-19, enquanto doença ocupacional, tem levantado alguns debates, tá? Nós do campo da saúde do trabalhador, nós temos entendimento que a Covid-19, sim, ela pode ser uma doença relacionada ao trabalho, que os acidentes de trabalho, eles podem correlacionar. É importante pensar assim, que os acidentes de trabalho, eles são regulamentados pela legislação específica da Previdência. E essa legislação fala que a doença endêmica não se equipara à doença do trabalho, salvo, e aí, gente, nós temos um salvo, se comprovado que a mesma ela é resultante de exposição ou do contato direto determinado pela natureza da atividade. Então, mesmo diante de uma pandemia, a contaminação pelo novo coronavírus pode ser equiparada a um acidente de trabalho, se por conta da natureza do trabalho, se o empregador não tomou as devidas medidas para segurança desses trabalhadores. Você pode perguntar o que as empresas podem fazer. As empresas podem, seguindo os protocolos sanitários e as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde, elas devem adotar medidas de segurança no local de trabalho. Que medidas pode ser essa? Ela pode realizar obra de melhoria para circular o ar, pode fazer testagem, pode indicar sempre que possível teletrabalho, pode reorganizar o trabalho em turno para os trabalhadores não se encontrarem em entrada e em saída, manter o distanciamento entre os postos de trabalho, ela pode fornecer máscara e tem que ser do tipo e da quantidade adequadas, como a PFF2 e a N95, fornecer local adequado de lavagem de mão, com a quantidade de sanitantes adequados, fornecer álcool em gel, reforçar as medidas de limpeza, fazer treinamento para o uso do API, colocar barreira física entre os postos de trabalho ou com contato com o público externo, fazer a medição de temperatura, ingressar no ambiente de trabalho, anamnese de rotina, o registro em prontuário e além da abertura da CAT, tá? A abertura da CAT, ela não está relacionada somente
a negligência ou imprudência ou o Covid, sim, mas os impactos da doença também, como por exemplo a saúde mental nos casos dos trabalhadores da saúde, tá? A CAT ela é muito importante porque ela assegura direitos sociais do trabalhador em caso de sequela, que pode se manifestar a longo prazo. Lembrando que a própria pessoa pode emitir a CAT ou ela pode procurar o sindicato, tá? Que foi o caso dos trabalhadores do Correio que entraram com uma ação trabalhista via sindicato. O que aconteceu? No caso dos Correios de Poá, no interior de São Paulo, a Justiça do Trabalho entendeu que os Correios não tomou todas as medidas para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus no ambiente de trabalho e que as medidas que o Correios adotou não foram suficientes. Então a empresa foi obrigada a emitir a CAT para todos os trabalhadores que contraíram Covid e também foi condenada a adotar uma série de protocolos sanitários, como aplicar questionário, fazer testagem, temperatura, tá? E várias outras medidas que foi imposta pela Justiça do Trabalho. É importante reforçar que o ambiente de trabalho, ele faz parte do meio ambiente como um todo, tá? E essa previsão sobre o ambiente de trabalho está em diversas normativas. Então, tanto o SESMIT como as CIPAs, eles devem atuar na perspectiva de saúde coletiva do ambiente de trabalho e, principalmente nesse período pandêmico, deve apresentar um plano de vigilância em saúde da empresa ao órgão do SUS, porque o interior da empresa, ela é considerada território de saúde coletiva, tá? Mas tem a questão que o SESMIT, ele acaba sendo um serviço contraditório, porque o mesmo local de trabalho, a empresa que adoece, é a mesma empresa, através do SESMIT, que são pessoas contratadas da empresa, atesta se a pessoa adoeceu ali ou não, tá? E os profissionais do SESM, de acordo com a NR4, a norma regulamentadora do trabalho, ele fala que apenas médicos do trabalho, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, enfermagem, técnicos de enfermagem de trabalho, que compõem esse espaço, que tem críticas, porque não é uma composição interdisciplinar, né? Que abrange a totalidade das profissões que precisariam estar ali naquele local. Tá? Então, no caso da emissão de CAT, principalmente pelo SESMIT, há empresas que têm uma tendência à não abertura por conta do fator acidentário de prevenção da empresa, tá? Esse FAP, que é o fator acidentário de prevenção, ele pode aumentar ou diminuir os tributos que a empresa paga para a Previdência. Então, como que funciona? Todas as empresas, a depender do seu risco, ela tem a RAT, que é os riscos ambientais de trabalho. Então, esses riscos podem ser de 2 ou 3%, dependendo. Se é risco mínimo risco médio 2, risco grave 3, tá? Como faz? Multiplica esse risco pelo FAT. O FAT é a quantidade de acidentes de trabalho que a empresa teve. Então, ela tem um risco, esse risco é multiplicado pela quantidade de acidentes de trabalho que teve. Esse FAP, ele varia, esse multiplicador, ele pode ser de 0,5 a 2 pontos. Um exemplo bem prático. A empresa A, ela, ela teve ela teve uma prevenção de acidentes, ela teve o FAP de 0,5. Já a empresa B não teve prevenção e o FAT teve acidentes e o FAT dela foi maior, foi de 2. Vamos multiplicar, né, pelo fator, ambas empresas são risco 3 no nosso exemplo, tá? Então, a empresa A vai ter uma contribuição de 1,5. Já a empresa B vai ter uma contribuição de 6%. Então, gente, o FAP, ele é apenas uma pequena parte de uma luta muito maior por melhores condições de trabalho, pela saúde do trabalhador. Tá? E esse movimento não se inicia só com a Constituição, nem com a Lei Orgânica da Saúde. Nós sabemos que vem bem de antes, tá? E para datar, eu quero relembrar também a influência do movimento italiano, que chegou ao Brasil em meados dos anos 70,
num histórico de reorganização social do país, né? Que havia uma luta pelo fim da ditadura. E esse conjunto de trabalhadores, com destaque para o movimento sindical, ele consegue evidenciar as questões de saúde do trabalhador e consegue incluir essa pauta na agenda da reforma sanitária brasileira. Então, pensando nesse movimento histórico, eu quero caminhar com vocês agora por alguns fatos que marcaram a história das políticas em saúde do trabalhador no Brasil. Como nós estamos marcando a década de 70, eu inicio pela criação do DIESAT, do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho em São Paulo, que aumentou a discussão e a organização na temática dessa iniciativa, se espalhando pelo país, tá? Em 1986, nós temos a 8ª Conferência de Saúde, que é um marco, e no mesmo ano acontece a primeira Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores. Elas foram super importantes para a inclusão do Sistema Único de Saúde na Constituição e também para a inclusão da temática da saúde do trabalhador, tá? Já em 1990, a Lei Orgânica da Saúde, a nossa 8080, define a saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que pensam na promoção, na proteção e na recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores por meio de ações integradas de vigilância e assistência. Então, temos aqui as bases legais para a constituição do campo da saúde do trabalhador. Seguindo na nossa linha, o ano de 1991 ele foi importante porque foram instituídas algumas comissões intersetoriais que já estavam previstas na Lei Orgânica da Saúde e uma delas foi a CIST, que é a Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador. Ela é uma comissão que assessora o Conselho de Saúde na temática da saúde do trabalhador e é importante porque ela pode monitorar, ela pode participar, ela pode contribuir para a formulação das políticas de saúde da área. Ela não é deliberativa, mas ela pode fazer recomendações. Ela é obrigatória e a indicação que ela seja paritária, tá? Vamos para o ano de 1994 e a segunda Conferência de Saúde do Trabalhador reforça a necessidade de descentralizar, de ficar mais próximo dos municípios as ações de saúde e segurança e reforça também o óbvio, que é sobre a importância da participação dos trabalhadores nesse processo. Seguindo um pouco, vamos para o ano de 1996, e aí a NOB-SUS, que é a Norma Operacional Básica do SUS, orienta sobre o redimensionamento das atividades relacionadas à saúde do trabalhador, tá? Mas ela não especifica sobre isso. Então, para complementar a NOB, em 98, tá, nós temos a NOST, que é a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador. Ela foi um desdobramento da segunda conferência. O objetivo da NOST é definir as atribuições e responsabilidade dos estados nas ações de saúde do trabalhador. E os municípios que já tinham um código sanitário precisaram rever os seus códigos, tá? Se a NOST ela veio para dizer, olha estado, olha município, você precisa implantar na sua atenção básica as ações de saúde do trabalhador. A instrução normativa, ela detalha as possibilidades dessa implantação, tá? Então, apesar de termos portarias mais recentes, ela inovou no período, pois além do conceito, ela também trouxe estratégias e metodologias. Em 1999, nós temos a divulgação da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que já falamos sobre ela, mas eu reforço a importância dela, porque é muito importante estudar a relação doença e trabalho, porque é através desse estudo que ocorre o aprimoramento dos diagnósticos e da elaboração de projetos terapêuticos, assim como o apoio à implementação de ações de vigilância e proteção da saúde em nível individual e coletivo e também para o nexo causal. Já no final de 2002, né, nós temos a criação da RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. A RENAST coloca o CEREST, que são Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, em evidência e fala como deve ser a dimensão da equipe, as atribuições do CEREST, coloca as possibilidades de financiamento de teto extra, tá? Então, o Ministério da Saúde priorizou a implementação do RENAST como a principal estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora para o SUS. E o CEREST, ele é fundamental na estratégia da RENAST, porque ele é a retaguarda técnica especializada para o SUS.
Então, pensando, o Sereste atua tanto como suporte de educação permanente, assessoria, coordenação de projeto, mas também na promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores, tá? E ele atua também como organizador e articulador dessas ações, tanto intra como intersetoriais da saúde do trabalhador. Então, e o Sereste ainda, dependendo da sua configuração, ele pode ser um local de atendimento direto ao trabalhador, tá? Seguindo aqui em 2004, considerando os avanços que a década de 90 proporcionou, a Renasce, que principalmente pela Renasce, mas considerando também que algumas informações estavam dispersas e fragmentadas e não tão acessível assim, é inserida uma lista de notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador no SUS, tá? Ela fala sobre os procedimentos técnicos para notificar os agravos à saúde de forma compulsória, levando em consideração a produção e o perfil do adoecimento no trabalho, tá? Essa portaria ela tem 11 grupos, né, de agravos, considerando a notificação do SINAM. Por exemplo, acidente fatal de trabalho é obrigatório notificar pelo SINAM. Não confundam, gente, CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que é uma informação da Previdência Social, com a notificação do SINAM, que é do Sistema Único de Saúde, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre dados de acidente de trabalho, sobre CAT, sobre o SINAM, eu indico o Smart Lab, que é uma iniciativa, é uma plataforma que foi desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho, em conjunto com a OIT, para promover o trabalho decente, né? Além de dados da saúde do trabalhador, eles apresentam outros dados sobre o mundo do trabalho. E eu imagino que quem está aqui assistindo essa aula pode ser aluno de diversos cursos, então eu deixo aqui um convite para que você pesquise no Smart Lab sobre os índices de acidente de trabalho na sua futura área de atuação. Para isso, você entra no observatório, né? Clica em perfil dos casos de CAT, depois clica em ocupação, e depois você pesquise à esquerda de acordo com o setor econômico. Então, aproveite para conhecer um pouco mais sobre o Smart Lab e como ele é importante, porque ele é uma forma de democratização de acesso aos dados e auxilia na comunicação com a comunidade. Mas voltando para fechar a nossa lista do Linha do Tempo, a nossa linha do tempo, né, para que esse vídeo não fique tão longo, nós vamos para as políticas de 2011 e de 2012, tá? Que é instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Bom, a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, ela foi uma tentativa de articular o trabalho, saúde e previdência, mas o decreto ele foi muito mais limitado do que se esperava, pois ao invés de propor a integração e articulação das ações interministeriais, ele praticamente só reafirmou o que já tinha em outras normativas, tá? Já a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela conseguiu abarcar boa parte dos anos de debate do referencial teórico e da perspectiva dos movimentos dos trabalhadores, dos sindicatos e da academia, reafirmando o papel da vigilância em saúde do trabalhador no SUS e a necessidade do olhar integral. Bom, são vários conceitos, várias portarias, várias normativas. Então, só para fixar o que nós já conversamos, vamos pensar num nível amplo. Sistema Único de Saúde, todo o azul é o SUS. Pensa, então, tudo que vier dentro desse azul compõe o Sistema Único de Saúde, tá? Hoje nós temos a Vigilância em Saúde, que teve sua política instituída em 2018, que compreende, gente, é articulação. Foque nessa palavra. Articulação não é para ser caixinhas estanque, é para articular, é para conversar, é para debater os saberes que compreende, né? Vamos pensar os processos de vigilância em saúde do trabalhador, sanitária, ambiental e epidemiológica. Mas o nosso objeto aqui de discussão é a vigilância em saúde do trabalhador, que é a VISAT. Então, a VISAT é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Pensa, o SUS, tudo que está dentro da caixa azul escura faz parte do SUS. Tem uma vigilância em saúde e vamos para a VISAT.
Qual é a estratégia da Visat, né? Como ela materializar as questões postas nas políticas e integrar as ações de saúde do trabalhador em todos os níveis de atenção da rede de saúde. Então, nós temos a Renast, tá? A Renast, ela não segue um modelo próprio, pois ela é um modelo criado dentro do SUS. Então, ela segue também os princípios que norteiam o SUS, como a integralidade, tá? Então, ela privilegia a estratégia da atenção básica de saúde, com foco à promoção à saúde do trabalhador, tá? E ela tem como especificidade a assistência ao agravos, a vigilância ao ambiente, as condições de trabalho, produzir, coletar, sistematizar e analisar a divulgação das informações em saúde. E quem ficou como um dos principais atores para articular a Renast? Os Sereste, tá? Que eu já falei um pouco do Sereste aqui para vocês. Atualmente, em período de pandemia, ele tem produzido nota técnica, inspeções em ambiente de trabalho, capacitação de trabalhadores de toda a rede, tanto da rede pública como da rede privada, para capacitação para preencher correto as notificações, ele orienta a rede. Então, as empresas também, inclusive seu SESMIT, podem e devem estar em contato com os centros de referência em saúde do trabalhador. Bom, vocês perceberam que o tema é denso, é extenso. Eu trouxe algumas pinceladas apenas, tá? Não deixem de conferir o referencial bibliográfico. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído com a sua formação. E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar, podem escrever no meu e-mail que está aqui na tela. Obrigada, abraços!